Capítulo 30 Rasa Tattva Anubhava de Vatsalya e de Madhura Rasas. Um certo dia, após honrarem Bhagavad Prasada, Vijaya e Rajanata foram ter o darshan do samadhi de Sri Haridas Thakur e de Sri Gopinatha em Sri Gopinatha Tota e seguiram depois para Sri Radha Kantamata. Após oferecerem seus pranamas aos pés de lótus de Sri Guru Goswami, sentaram-se e começaram a discutir uma variedade de assuntos com Sri Dyananda Chandra Goswami. Neste íntere, logo após Sri Guru Goswami honrar Mahaprasada, ele veio alegremente e sentou-se em seu asana. Vrajanatha humildemente perguntou sobre Vatsalya Bhakti Rasa e Sri Guru Goswami respondeu: em Vatsalya Rasa, Sri Krishna é Vishaya Alambhana e os mais velhos, Gurujana, são Ashraya Alambhana. Krishna é muito belo. Seu corpo tem uma compleição negro-azulada. Ele é dotado com todos os sintomas auspiciosos. Sua conduta é suave, sua fala é doce. Ele é simples e tímido, é modesto, respeitoso com os mais velhos e caridoso. Entre os mais velhos, Vrajeshwari Yashoda e Vrajeshwari Nanda Maharaj são os mais proeminentes. Outros são Rohini e outras Gopi mais velhas, que são superiores adoráveis de Krishna. Também os são Devaki, Kunti, Vasudeva, Sandipani e outros. Nesta raça, os Udipana são as idades de Krishna como Kaumara. Sua beleza, suas vestes, sua meninice, sua inquietação, suas palavras doces e gargalhadas e seus passatempos. Vrajanatha: por favor, conte-me sobre os Anubhavas desta raça. Goswami: os Anubhavas são cheirar a cabeça de Krishna, limpar seu corpo com as mãos, oferecer bênção, dar-lhes ordens, alimento, afeto e instruções úteis. Os Anubhavas gerais, Sadharana, desta raça são beijar Krishna, abraçá-lo, chamar pelo seu nome em voz alta, conter-lhe e ralhar com ele no momento certo. Vrajanatha: neste raça, que transformações satívicas surgem? Goswami: há 8 sintomas, tais como chorar, tremores, perspiração e ficar aturdido. Há também o sintoma único de escorrer leite do seio, conforme foi mostrado ao todo 9 sattvika vikaras nesta raça. Vrajanatha: por favor, conte-nos sobre o Vyabhichari Bhava. Goswami: em Vatsalya Rasa, os Vyabhichari Bhava são os mesmos como aqueles que expliquei anteriormente em conexão com Prita Rasa, Dasya Rasa, somando-se a todos os outros a Aspasmara desmaio. Vrajanatha: qual é o Staibhivara deste raça? Goswami: Staibhivava é o rate dos bem-querentes superiores para o objeto de sua afeição, que é totalmente destituída de reverência. O Vatsalya dos Gopa mais velho, do mesmo modo como o de Yashoda, é naturalmente maduro. O Staibhava deste raça segue o curso deste prema, de Sneha até Raga. O Bhava de Baladeva Prabhu é um misto de Prita e Vatsalya. O Bhava de Yudhishthira é uma combinação de Vatsalya, Prita e Sakya. O Prita e Dasya Rasa de Ugrasena é uma combinação de Vatsalya e Sakya Rasa, enquanto que Nakula e Sahadeva e Narada tem uma combinação de Sakya e Dasya Rasa, que é o Bhava de Rudra, Garuda e Uddhava. Vrajanatha: Prabhu, entendi Vatsalya Rasa. Agora gentilmente explica a doçura suprema, Madhura Rasa, pois
tornamo-nos abençoados simplesmente por ouvir sobre isto. Goswami. O Madhura Bhakti Rasa é denominado Mukhya Bhakti Rasa. A diva condicionada tem se refugiado em raça mundana, mas quando sua inteligência é dedicada a Ishvara, ela naturalmente alcança o caminho do desapego. Mesmo assim, ela pode ter inclinação por Madhura Rasa até que se torne elegível para Chitrasa. Tais pessoas não têm qualificação para esta raça. A própria natureza de Madhura Rasa torna-se difícil entendimento e candidatos para Madhura Rasa são raramente encontrados. Esta é a razão pela qual esta raça é extremamente secreto. Madhura Rasa é naturalmente um tema amplo, mas agora farei um breve resumo. Rajanatha. Prabhu, sou um seguidor de Subala. Sei que você irá considerar minha elegibilidade para ouvir sobre Madhura Rasa e instruir-me adequadamente. Goswami. Os Priya Narmasaka são elegíveis para Sringara Rasa em algum grau. Manterei sua qualificação em minha mente e irei lhe falar sempre o que seja apropriado. Não lhe direi nada que não esteja de acordo. Rajanatha. Quais são os alambanas deste raça? Goswami. Shri Krishna é o Vishaya alambana deste raça como um amante galanteador. Ele é o mestre supremo da arte de saborear passatempos de beleza incomparáveis. O Ashraya alambana deste raça são as golpes de Vraja e Srimati Radharani. É a melhor de todas as amadas consorte de Krishna. O som da muralha de Krishna é o Udipana deste raça e os Anubhava são lançar o olhar de soslaio e sorrir. Todos os Sattvika Bhava mantêm-se completamente em Madhura Rasa, bem como todos os Vyabhicharis Bhava, exceto os de preguiça e de agressividade. Rajanatha. Qual é a natureza do Sthai Bhava deste raça? Goswami. A Madhura Rati transforma-se em Madhura Bhakti Rasa quando é nutrida pelos bhavas apropriados do Atma. Tal Rati, por Radha Madhava, não é sujeita a qualquer tipo de obstrução através da influência de compatíveis ou incompatíveis bhavas. Rajanatha. Quantos tipos de Madhura Rasa existem? Goswami. Há duas divisões de Madhura Rasa: Vipralamba, separação, e Sambhoga, união. Rajanatha. O que é Vipralamba? Goswami. Há muitos tipos de Vipralamba, como Purvaraga, Mana e Pravasa. Rajanatha. O que é Purvaraga? Goswami. Purvaraga é o bhava que ocorre um pouco antes do encontro com o seu amado. Rajanatha. O que são Mana e Pravasa? Goswami. Não preciso explicar a Mana, porque todos a entendem. Pravasa significa estar longe um do outro, ou separação, viraha. Rajanatha. O que é Sambhoga? Sambhoga é a boga, Ananda, que ocorre quando amantes se encontram, e não direi mais nada sobre Madhura Rasa. Os sadhakas qualificados para Madhura Rasa devem aprender seus mistérios confidenciais estudando o Sri Ujjvala Nilamani. Rajanatha. Por favor, conte-me algo sobre a posição de Guna Bhakti Rasa. Goswami. Há 7 Guna Rasas: Hasya, comédia; Adbhuta, espanto; Vira, cavalheirismo; Karuna, compaixão; Raudra, zanga; Vairaka, temor; e Bibhatsa, desgosto. Quando eles se intensificam e tomam o lugar de Mukhya Rasa, eles aparecem como raças individuais e separadas. Quando eles agem como raças independentes, desta maneira eles tornam-se o Sthai Bhava
e quando eles são nutridos por vibhavas apropriados e assim por diante, transformam-se em rasa. Na realidade, somente os 5 Mukhya Rasa, Shanta, Dasya, Sankhya, Vatsalya e Madhurya, são rasa. Os 7 Gauna Rasa, começando com Hasya, são geralmente incluídos dentro da categoria de Vyabhichari Bhavas. Rajanath. Conheço bem o Hasya e os demais, devido a meus estudos de Rasa Vichari em Alankara Shastra. Assim, por favor, contem sobre a relação dos Gunas Rasas com Mukhya Rasa. Goswami. Agora explicarei como os vários rasas, tais como o Shanta, são compatíveis ou incompatíveis entre si. Dasya, Bibhatsa, Dharmavira, magnânime na execução de rituais religiosos, e Adibhuta são todos compatíveis com Shanta. Adibhuta é também compatível com Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Santa é incomparável com Madhura, Yudhavira, Rauda, Bhayanaka. Dasya é compatível com Bibhatsa, Shanta, Dharmavira, Danavira e incompatível com Madhura, Yudhavira e Raudra. Sakya é compatível com Madhura, Hasya, Yudhavira, incompatível com Vatsalya, Bibhatsa, Raudra, Bhayanaka. Vatsalya é compatível com Hasya, Karuna, Bhayanaka e incompatível com Madhura, Yuddha, Dasya e Raudra. Madhura é compatível com Hasya e Sakya e incompatível com Vatsala, Bibhatsa, Shanta, Raudra, Bhayanaka. Hasya é compatível com Bibhatsa, Madhura e Vatsalya. É incompatível com Karuna e Bhayanaka. Adibhuta é compatível com Vira, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura e incompatível com Hasya, Sakya, Dasya, Raudra e Bibhatsa. Virarasa é compatível com Adibhuta e incompatível com Bhayanaka. De acordo com algumas opiniões, Vira é incompatível com Shanta também. Karuna é compatível com Raudra e Vatsalya e incompatível com Vira, Hasya, o aspecto Sambhoga de Sringara e Adibhuta. Raudra é compatível com Karuna e Vira e incompatível com Hasya, Sringara, Bhayanaka. Bhayanaka é compatível com Bibhatsa e Karuna e incompatível com Vira, Sringara, Hasya e Raudra. Bibhatsa é incompatível com Shanta, Hasya, Dasya e incompatível com Sringara e Sankhya. As combinações restantes são todas mutuamente neutras, tatasta entre elas. Prajnath, por favor, descreva os resultados das combinações. Goswami, o sabor do rasa aumenta pela combinação de raças compatíveis. Há combinações de raças Anga, complementar, ou Angi, principal, é boa, independente do rasa compatível ser Mukhya ou Gauna. Ele é apropriado para fazer o complemento, Mitra, do rasa principal. Rajanath, por favor, fale-nos sobre a diferença entre o rasa complementar, Anga, e o principal, Angi. Goswami, quando qualquer raça, seja Mukhya ou Gauna, domina os outros raças e tornam-se proeminente, ele é chamado Angi, principal, e o rasa que nutre o Angi rasa assume o papel de um Sanchari Bhava como Anga, como é afirmado no Vishnu Dharmottara. Rasanam samivetam yassa rupam bhavade bahu samatavyo rasastai shesha sancharino mataha. Quando os raças se combinam, deve-se entender que a raça cuja natureza é particularmente proeminente é o Sthai Rasa e os outros raças são Sanchari Bhavas. Vrajanath,
Como pode Gaunarasa ser Angi? Goswami. Sri Rupa Goswami disse: algumas vezes, mesmo um Gaunarasa alcança a posição de Angi quando ele é inspirado por uma abundância de Vibhava que tenha sido nutrido por Mukhya Rasa, que normalmente predomina sobre este, mas que agora desenvolveu uma condição contraída, Gaunabhava. Nesta condição, o Mukhya Rasa anterior transforma-se em Anga, oculta seu próprio esplendor e nutre o Gaunarasa que transformou-se em Angi, assim como Upendra Bhagavan Vamanadeva preservou Devaraja Indra. Ao contrário dos Gunas Sankarabhava, o Mukhya Rasa não se funde na terra do coração do Bhakta, que possui a sublime fragrância da tendência primordial para o serviço transcendental. Em outras palavras, Mukhya Rasa não desaparece como os Gaunas Rasas fazem quando eles se tornam Vyabhichari e se diluem em Mukhya Rasa. Certamente, o Mukhya Rasa permanece independente, manifesto, nutrindo-se pelo conjunto de bhavas compatíveis que adotam a posição de Angas. Aqueles que saboreiam um determinado rasa estão eternamente abrigados neste rasa específico, que para eles permanece radiante como Angirasa. Outros rasas, muito embora possam ser Mukhya, funcionam na qualidade de Angas deste Angirasa predominante. Você deveria também notar que Angarasa é somente aceito quando combinado com Angirasa para incrementar o sabor do rasa. Caso contrário, sua combinação com outro Angarasa será inútil. Rajanatha. O que acontece quando rasas incompatíveis são combinados? Goswami, se você misturar um suco doce com substâncias amargas, salgadas ou pungentes, o gosto torna-se repugnante. Similarmente, quando um rasa é combinado com outro que é incompatível, o resultado carece de rasa ou de sabor. Esta combinação imperfeita de rasas opostas pode ser chamada Rasa-bhavsa. Rajanatha. É sempre ruim a combinação de rasas incompatíveis? Goswami. No Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Rupa Goswami disse: a combinação de duas raças incompatíveis não resulta em viratsata pelas seguintes circunstâncias. Quando se estabelece a excelência de um raça por fazer declarações lógicas e por descrever as obstruções ou a inferioridade de um outro raça que é incompatível com o primeiro. Quando se descreve a lembrança de um raça incompatível, quando se estabelece uma similaridade, quando há a intervenção de um raça neutro ou compatível, ou quando há uma diferença entre o Vishaya ou Ashraya de um Gaunarasa ou Mukhya Rasa, que são incompatíveis entre si. Além do mais, considere este ponto. Em Bhaktas como Yudhishthira, Dasha e Vatsalya são manifestos separadamente em diferentes momentos. Os raças incompatíveis entre si não surgem ao mesmo tempo. Contudo, no estágio de Adhirudra Mahabhava, se todos os bhavas incompatíveis surgem simultaneamente, não causarão rasa bhasa. Sri Rupa Goswami disse em seu Sri Bhakti Rasamrita Sindhu: quando muitas raças contraditórias combinam-se simultaneamente e uma personalidade que é a principal dentre os Mahapurusha e que é imbuído com inconcebível Mahashakti, isto somente incrementa a natureza maravilhosa do sabor. Rajanatha. Ouvi de eruditos e de Rashika Vaishnavas que Sriman Mahaprabhu tinha uma má impressão de rasa bhasa e que ele jamais ouvia bhajanas, kirtana ou poesias que continham isso.
Agora, por favor, diga-me, quantos tipos de raça bassa existem? Goswami. Raça, quando é destituído de um angi, é chamado raça bassa. Há 3 tipos de raça bassa: principal, uttama, intermediário, madhyama e inferior, kanishta. Eles são chamados uparasa, anurasa e aparasa, respectivamente. E o que é uparasa, Goswami? Se alguns dos 12 raças, iniciando com Santa, têm um ingrediente tal como Staibhavi, Vibhava ou Anubhava, que tornou-se desfigurado, eles podem ser chamados Uparasa. Uparasa é causada por desfigurações de Vibhava, Anubhava ou do Staibhava. Prajanath. E o que é Anurasa, Goswami? Os raças secundários, começando com Rasya, não relacionados com Krishna, são chamados Anurasa. Se Vira Rasa e os demais são manifestos em personalidades com disposição neutra, isto é também Anurasa. Rajanath. Mas se eles surgem no coração de alguém que não tem relação com Krishna, eles não são raça em absoluto. Neste caso, eles serão raça meramente mundana. Por que então tais sintomas de Anurasa foram descritos desta maneira? Goswami. O rasa é Anurasa somente quando não tem relacionamento direto com Krishna. Por exemplo, as gopis riram quando elas viram o nariz da macaquinha de estimação de Srimati Radha, Kakati. Um outro exemplo é Devarishi Narada, vendo alguns papagaios pousados nos galhos de uma árvore em Bhadravarana, discutindo o Vedanta. Quando ele viu isto, grande assombro, Adbhuta Rasa surgiu em seu coração. O gracejo das gopis e o Adbhuta Rasa que surgiu no coração de Narada não tem relacionamento direto com Krishna, mas ainda assim há um relacionamento distante com ele. Por isto, ambos são exemplos de Anurasa. E o que é Aparasa, Goswami? Quando os oponentes de Krishna são ashraya de algum dos gunas rasas, começando com Rasya Rasa e o Vishaya, é o próprio Krishna. O resultado é Aparasa. Por exemplo, a risada frequente de Jarasandha quando ele viu Krishna correndo ao longe no campo de batalha é um exemplo de Aparasa. Srila Rupa Goswami escreveu no Bhakti Rasamrita Sindhu: algumas pessoas dizem que Bhava é Tad Abhasa, um pálido reflexo da suprema verdade absoluta, e outras que é Rasa Bhasa. Contudo, sábios eruditos que realizaram Rasa somente usam a palavra Bhava para referir-se ao Rasa que é resultante de saborear a Ananda transcendental. Quando Vijay Kumar e Vrajanath ouviram esta brilhante, encantadora e rástica exposição de Rasa Tattva, caíram aos pés de lótus de Shri Guru Goswami chorando profusamente e falaram com a voz embargada de emoção: Ajnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas respeitosas referências a Shri Guru Deva, que tem aplicado um unguento de Divya Jnana e deste modo dispersado a densa escuridão dos desejos por Dharma, Artha, Kama e Moksha, que surgem dos 5 tipos de ignorância. Desta maneira, ele abriu meus olhos transcendentais que se tornaram inclinados ao serviço a Hari. Amorosamente, ao levantá-lo, Shri Guru Goswami abraçou-os. Ele os abençoou dizendo que este Rasa Tattva manifesta em seus corações. Todo dia, Vijay e Vrajanatha discutiam tópicos espirituais com Shri Dhyananda Chandra Goswami e aceitavam Charanamrita e remanescentes de prasada de Shri Guru Goswami.
Muitas vezes eles observaram que muitos Shuddha Vaishnavas estavam ocupados em bhajana, algumas vezes em seu bhajana kutir, outras vezes no samadhi de Sri Haridas Thakur, algumas vezes no templo de Sri Gopinatha e outras em Siddha Bakula. Assim, através do exemplo dos Vaishnavas, eles também ficaram imersos em bhavas favoráveis para a bhajana deles. Eles também tiveram darshana de lugares mencionados no Stava Valley e Stava Mala, onde Sriman Mahaprabhu experimentou completa absorção em bhava. Onde quer que fossem, os Shuddhas Vaishnavas realizavam Nama Kirtana. Eles uniam-se ao grupo. Desta maneira, ambos foram amadurecendo mais e mais em seu bhajana. Vijay ponderou profundamente. Shri Guru Goswami deu-nos shiksha sobre Madhura Rasa, mas isto foi somente um breve resumo. Que Vrajanatha permaneça submerso em Sakya Rasa. No momento apropriado, irei sozinho até Shri Guru Goswami para ouvir sua apreciação detalhada de Madhura Rasa. Pensando desta maneira, através da misericórdia de Dyananda Chandra Goswami, ele adquiriu uma cópia do Sri Ujjvala Nilamani e começou a estudá-lo. Qualquer dúvida que surgisse em sua mente, Shri Guru Goswami misericordiamente a esclarecia. Uma vez ao anoitecer, enquanto Vijay e Vrajanatha estavam passeando pela praia, sentaram-se na areia e contemplaram as ondas. Não havia fim para os incessantes ondas. Observando isso, eles concluíram: esta vida também é cheia de um incessante e infinito fluir de ondas. Deste modo, ninguém pode saber o que acontecerá no momento seguinte ou quando algo acontecerá. Portanto, devemos imediatamente aprender o método de Raga Marga Bhajana. Vrajanatha disse: vi o Bhajana Padati composto por Sri Dyananda Chandra Goswami e parece-me que, se estudá-lo sob a guia de Gurudeva, podemos alcançar um belo resultado. Farei uma cópia. Ao tomar esta decisão, pediu permissão a Sri Dayananda Chandra Goswami para copiar seu manual sagrado, mas Sri Dayananda Chandra recusou-lhe a dar-lhe o Padati a menos que Guru Goswami desse sua permissão. Desta maneira, eles se aproximaram de Sri Guru Goswami e imploraram sua permissão para Dayananda Chandra Goswami dar-lhe o Padati a eles. Sri Guru Goswami deu seu consentimento e, quando Vijay e Vrajanatha obtiveram o Padati, fizeram cópias separadas. Eles consideraram que deveriam esperar por um momento oportuno para aproximar-se de Sri Guru Goswami a fim de entender este Padati completamente. Sri Dayananda Chandra Goswami era um sábio erudito com uma ampla visão de todos os Shastras, especialmente em relação ao procedimento para Hari Bhajana Tantra. A profundidade de sua experiência era tão incomparável que nenhum outro erudito poderia superá-la, e ele foi o mais proeminente entre discípulos de Sri Gopala Guru. Entendendo que Vijay e Vrajanatha eram qualificados para Bhajana, ele os instruiu completamente. De vez em quando, eles se aproximavam dos pés de lótus de Sri Guru Goswami para esclarecerem todos os tipos de dúvidas sobre sua prática de bhajana. Gradualmente, através de seus estudos, eles compreenderam os passatempos diários de Sriman Mahaprabhu e de Sri Krishna. Deste modo, eles se ocuparam em Ashtakalya Bhajana e dedicaram serviço em seus corações através das 8 divisões horárias do dia. Assim termina o 30º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Rasa Tattva, Anubhavas de Vatsalya e de Madhura Rasas.